Olá, muito bom dia para quem assiste essa live ao vivo, boa tarde, boa noite para quem assiste a reprise. Nós estamos em mais um episódio do programa e podcast Advogando em Direito Administrativo, numa série de encontros falando sobre o tema dos contratos administrativos. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer advogar em direito administrativo. E hoje, seguindo o estudo dos direitos do contratado, nós vamos falar de responsabilidade por encargos do contratado. Antes disso, quero lembrar que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, com destaque para os dois carros-chefe, a advocacia tributária e o Advogue para servidores públicos. Se você quer saber mais sobre os cursos da minha escola, inclusive o novo curso Advogando em Contratos Administrativos, também com matrículas abertas, clica nos links que estão aqui no descritivo desse vídeo ou corra lá no meu perfil do Instagram, @professormaza, e ache lá o link para você obter mais informações e garantir a sua vaga. Responsabilidade por encargos do contratado. Quando a administração pública contrata uma empresa, quer via procedimento licitatório, quer por dispensa ou inexigibilidade, essa empresa tem os seus empregados, os seus funcionários, que irão trabalhar no empreendimento público. É comum acontecer desse contratado não pagar verbas trabalhistas, fiscais, previdenciárias, a que nós damos o nome de encargos. Encargos trabalhistas, encargos previdenciários, encargos fiscais. E aí surge a dúvida: será que a administração pública pode ser responsabilizada por esses encargos? A resposta é depende. Nós vamos estudar os termos desse depende nesse nosso rápido bate-papo aqui. Lembrando que as nossas lives e podcasts não passam de 15 minutos, porque é um tempo suficiente para a gente debater aqui uma visão geral dos assuntos que eu escolhi para a gente estudar. Bom, a definição da responsabilidade pelos encargos sociais dos empregados do contratado que executam o contrato é um tema com muitas consequências práticas. Basta dizer, por exemplo, que se o contratado não pagar encargos trabalhistas, se nós afirmarmos que a administração responde, pode ser proposta uma ação trabalhista contra o poder público. As consequências práticas, portanto, são enormes do estudo dessa responsabilização por encargos. Não por outra razão, a Lei de Licitações e Contratos dedicou um artigo exclusivo para tratar do tema da responsabilidade por encargos, que é o artigo 121. Segundo o qual, abro aspas e passo a ler o 121, somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Fecha aspas. Não poderia haver uma norma mais clara ao afirmar que é o contratado que tem o ônus de suportar os encargos perante os seus funcionários. O problema é que esse advérbio somente, que abre a norma do 121, tem que ser interpretado à luz dos outros dispositivos. E logo nos parágrafos do 121, a lei já prevê hipóteses em que a administração pode sim ser responsabilizada por encargos do contratado. Então não é somente o contratado. O legislador aqui, ele cometeu um equívoco, ele deixou de observar no caput as exceções previstas nos parágrafos do 121. Tanto é assim que o parágrafo 1º do artigo 121 da Lei 14.133 afirma que, abro aspas, artigo 121, parágrafo 1º, a inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras, inclusive perante o registro de imóveis, e aí vem, ressalvada a hipótese do parágrafo 2º desse artigo. Ou seja,
O parágrafo 1º reforça o caput do 121, nos termos de que somente o contratado é responsável por encargos, mas ele abre um caminho para uma exceção que virá logo na sequência no parágrafo 2º. Sobre esse tema, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, tem uma súmula, e o histórico dessa súmula, os enunciados que a precederam, eu estudo com mais calma numa aula sobre esse tema que eu disponibilizei nesta semana aqui. Uma aula aprofundada sobre responsabilidade por encargos. O item 5 da súmula 131 do TST, fazendo referência ainda ao regime licitatório anterior da Lei 8666, afirma: os entes integrantes da administração direta e indireta respondem subsidiariamente, guarde essa palavra, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada conduta culposa no cumprimento das obrigações legais, especialmente na fiscalização do cumprimento de obrigações contratuais e legais do contratado. Bom, a aludida responsabilidade, termina o TST, não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Opa! Então essa súmula do TST já abre outra exceção. Já vimos que a administração pode ser responsabilizada na hipótese do parágrafo 2º, que estudaremos na sequência, e agora, segundo o TST, também quando a administração tiver culpa pela não fiscalização do cumprimento do contrato. Essa discussão sobre a culpa da administração na fiscalização do contrato é muito relevante. Porque se o empregado do contratado provar que a administração foi negligente na fiscalização, a administração pode ser acionada pelo funcionário do contratado, ainda que a responsabilidade seja subsidiária. Ou seja, há um devedor principal, que é o contratado, e a administração só pode ser acionada em segundo lugar na linha de responsabilização. E para a hipótese de o contratado não ter força patrimonial para suportar a dívida. Então, responsabilidade subsidiária não é solidária. Não é que o funcionário pode acionar diretamente a administração. Não. Ele deve acionar o empregador e, terminando o patrimônio do empregador sem ser suficiente para a quitação da dívida, aí a administração assume a diferença que o contratado não conseguir suportar. E aí você vai perguntar, ok, mas a negligência da administração na fiscalização do contrato é uma hipótese de responsabilização por encargos. Qual que é a hipótese do parágrafo 2º do 121? São os chamados serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. O que são serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra? São situações em que o funcionário da empresa contratada se dedica em regime exclusivo à administração. São aqueles empregados de terceirizados, que a gente conhece tão bem no serviço público. Pessoas que estão ali trabalhando todos os dias dentro do ambiente administrativo. Se você olhar por fora, você não sabe dizer se a pessoa é servidor ou não, mas ela tem todas as características de um servidor. Muitas vezes exercem funções idênticas às funções desempenhadas por um servidor concursado, mas ela não foi aprovada em concurso. Então, serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra é o caso, por exemplo, de serviços de limpeza e vigilância. Se você for a um tribunal brasileiro hoje, você verificará que o pessoal de limpeza e vigilância é terceirizado. Eles são funcionários não do tribunal, mas da empresa que venceu a licitação para prestar o serviço para o tribunal. E aí existe uma demanda comum no judiciário brasileiro, que é a tentativa de reconhecimento de vínculo entre esse empregado do contratado e a administração pública. Afinal, se o cara está trabalhando em regime de dedicação exclusiva,
É comum que ele fique 10, 20, 30 anos ali, trabalhando dentro daquele ambiente administrativo. E aí ele tenta pleitear de alguma forma a permanência na função. Pergunta: à luz do direito administrativo, é possível esse reconhecimento de vínculo trabalhista entre o funcionário do contratado e a administração onde atua esse funcionário? A resposta é não. Reconhecimento de vínculo violaria, nesse caso, o princípio do concurso público, que alguns autores, como José dos Santos Carvalho Filho, chama de princípio da meritocracia. A meritocracia de ser aprovado em um concurso público. Esse é um pressuposto para exercer um cargo ou um emprego público. E o sujeito que é funcionário do contratado não preenche esse requisito. Portanto, embora aconteça na prática, é uma anomalia reconhecimento de vínculo entre funcionário do contratado e administração. Mas, voltando, as medidas que a administração deve... antes de eu falar dessas medidas, é legal você conhecer o texto do parágrafo 2º, né? Que diz o seguinte: exclusivamente nas contratações de serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente... Opa, mudou, hein? Não é mais subsidiariamente agora, é solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização. Então, esse parágrafo 2º, ele pega a mesma hipótese de responsabilização por falta de fiscalização lá da súmula 331 do TST e estende para encargos previdenciários, e estende de forma surpreendente, ao afirmar que a administração por encargos previdenciários responde solidariamente e não subsidiariamente. Ou seja, aqui não há um benefício de ordem. O funcionário pode, por verbas previdenciárias, acionar diretamente a administração pública. O que é algo que eu estranho sobremodo. Eu estranho você permitir, ainda que com base numa norma legal, essa responsabilidade solidária, mas é o que diz o dispositivo. E aí, a lei termina o artigo 121 com um parágrafo 3º descrevendo medidas que a administração tem que tomar, medidas que ela deve tomar para a garantia de que não será responsabilizada subsidiária ou solidariamente. Quais são essas medidas? Exigir calção, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia, com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. Isso aqui é algo muito comum, você exigir no edital da licitação que o vencedor do certame, que nós chamamos de adjudicatário, contrate um seguro-garantia para cobrir os riscos de inadimplemento de verbas rescisórias do contratado. 2. Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas. 3. Efetuar o depósito de valores em conta vinculada. 4. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. E 5. Estabelecer que os valores destinados a férias, 13º, ausências legais e verbas rescisórias do contratado que participarem da execução dos serviços serão pagos pelo contratante somente na ocorrência do fato gerador. Resumo desse nosso papo de hoje, que eu desdobro, que eu minudencio na aula que eu entreguei essa semana para os meus alunos do curso completo Advogando em Contratos Administrativos. A administração, como regra, não pode ser responsabilizada por encargos que deixaram de ser recolhidos pelo contratado, sejam encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, mas essa regra possui exceções. Uma delas reconhecida pela súmula 331 do TST, que é a falha na fiscalização do recolhimento desses encargos, e a segunda hipótese são esses serviços de mão de obra exclusiva na prestação de serviços para a administração. Casos em que
Para verbas previdenciárias, a administração responde até em caráter solidário. É isso, muito obrigado. Nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem, falando mais da advocacia em direito administrativo. Valeu, é isso, até mais, tchau.